Pessoal, professor Bruno. Nesta véspera do vestibular da Unicentro, eu vou dar algumas dicas preciosas para a prova de redação, assim como para a prova de literatura. É o seguinte, amanhã, dia 17, você vai chegar no seu local de prova, vai pegar o caderno de questões e vai iniciar pela redação. Olha só, por que você vai iniciar pela redação? Uma questão de otimizar tempo, uma questão de maior objetividade, uma questão de ficar tranquilo com os temas que vão aparecer. A Unicentro, por tradição, pede textos em prosa, que são textos argumentativos. Você vai escrever uma dissertação ou vai escrever um artigo. Os temas da Unicentro nos últimos anos foram temas sociais, temas atuais. Ano passado perguntaram por que o brasileiro lê pouco, perguntou sobre solidariedade. Então assim, eu tenho certeza que vocês, principalmente os meus alunos, ao longo das nossas diversas aulas, falamos de vários temas e esses vários temas alguns deles devem ser selecionados amanhã. Para você que estuda, você pode ficar tranquilo, porque a Unicentro te dá 3 possibilidades para você optar por um gênero textual e por um tema. Escolha aquele que mais te representa, aquele que você consegue selecionar os melhores exemplos, os melhores argumentos, fazer as melhores intervenções. Escreva um texto agradável de ser lido. Lembrar que tanto a dissertação quanto o artigo são muito parecidos. Um bom título, lembra disso, título, não pula a linha. Na dissertação faz uma introdução, no artigo elabora uma tese e argumenta. Lembra o seguinte, na dissertação o texto é em terceira pessoa, é um texto mais contido. No artigo você pode colocar na primeira pessoa, pode se posicionar e o artigo te expõe muito mais. Então toma cuidado com isso. Artigo é muito mais um texto de exposição, é um texto argumentativo, é um texto que você utiliza a primeira pessoa. A redação, um texto mais tradicionalista, é o texto da escola, é o texto do Enem e da grande parte dos vestibulares, tá? De temas de redação, eu vou nominar 5 aqui, não temos obrigação nenhuma de acertá-los, mas de repente aparece. Amanhã, dia 17 de setembro, é o dia conhecido como o dia de combate ao suicídio, dentro do mês de setembro, que é o qual nós vivenciamos, dentro do projeto chamado Setembro Amarelo. De repente aparece isso, vamos lembrar que no primeiro semestre, baleia azul, suicídio, depressão, várias coisas, então fica atento com isso. Outra questão, campanhas de vacinação, né? Outra questão, o discurso de ódio ou o senso comum, o sofismo, né, do século XXI, nas redes sociais, principalmente no Facebook, as pessoas opinando sobre várias coisas, tá? Corrupção, de repente aparece alguma coisa ligada à ética, ligada a trânsito, à mobilidade urbana, crescimento das cidades, os problemas, certo? Então, exatamente por aí, pode cair muito mais coisas. Lembrando, é social, é atualidade, planeje seu texto, selecione seus argumentos, use bons exemplos, tenha bastante calma, faça um pré-rascunho e tenho certeza que você vai fazer uma boa redação. Terminou esse planejamento, esse rascunho, passa para as questões objetivas. As questões de literatura são muito simples na Unicentro. Entender simples para quem estuda, né? Não para quem vai chutar a prova. Como vocês estudaram, vocês vão ter tranquilidade para fazer. Lembra o seguinte, são 5 questões de literatura. Normalmente as questões passeiam em questões específicas direcionado aos títulos pedidos pela lista literária, bem como interpretação. Algumas dicas preciosas sobre as obras literárias. Vamos lá, fazer por aproximação aqui. O livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e o livro Ponciá Vivêncio, da Conceição Evaristo, 2 mulheres negras, 2 mulheres que dialogam com a questão social, com a questão da favela, com a questão do negro, com a questão crítica. A Carolina Maria de Jesus, uma favelada, favela do Canindé, década de 60, escrevia em diários, e aquela questão, a favela não é um bom lugar, já tem uma tímida questão da violência que está se desenvolvendo nesse lugar, ela fala muito dos filhos, ela fala bastante da questão de sentir fome. A Ponciá Vivêncio já vem, a Conceição Evaristo é uma escritora maravilhosa, mineira, professora, doutora em letras, e assim, traz essa família, o Vivêncio vem exatamente do dono das terras, então a submissão do negro, o passado da família, o passado escravocrata, depois a família cai numa favela. Então, um livro, a Carolina Maria de Jesus é de 1960, o Ponciá Vivêncio é de 2003, mas assim, mulheres, negras, essa questão bem social, inclusive você pode usar, de repente uma questão que pode aparecer na redação é a questão da injúria, a questão do preconceito. Lembrar que este ano a gente tem várias demonstrações anacrônicas de racismo
Romantismo no mundo, e o livro mais vendido do Brasil no momento, pelo menos é o que me consta, é um dos mais vendidos, é Sob a Minha Pele, do ator e agora também escritor e apresentador de TV, o Lázaro Ramos. Então assim, bastante atenção nessa relação. Uma outra relação muito legal, muito bacana da Unicentro é celebrar a literatura paranaense, a poesia paranaense. Temos dois grandes nomes, a poeta Helena Collodi, com Viagem ao Espelho de 1988, e O Bandido que Não Sabia Latim, o grande Paulo Leminski, com o livro Toda a Poesia, livro lançado em 2013, capa laranja, lindíssimo, e foi o livro mais vendido do Brasil naquele ano, inclusive ganhando dos 50 Tons de Cinza. Então assim, celebrar a poesia, celebrar o verso livre, celebrar o haikai, 5, 7, 5 sílabas, ou seja, 17 sílabas. Paulo Leminski, influenciado pelo Basho, grande inventor aí do haikai na poesia. Lembrar que a Helena Collodi, por mais que fosse mais velha que o Paulo Leminski, ela foi influenciada pelo Paulo Leminski, principalmente na questão do haikai. A Cecília Meirelles, não, desculpe, né? A Helena Collodi é uma poeta mais lírica, tá? Pintou as estrelas e teve o céu aos alcance das mãos. Você vai para Curitiba, em vários vitrais no centro de Curitiba, do Poti Lazarotto, se encontra vários poemas da Helena Collodi. Certo? Paulo Leminski dialogou com o concretismo dos irmãos Campos, do Décio Pignatari. O Paulo Leminski passeou pela poesia marginal brasileira, apesar dele não ser um cara marginal, foi publicitário, foi professor de redação e é um grande poeta, tá? Celebrado aí, talvez depois dos grandes poetas da década de 50, da década de 60, até da década de 30, pega Drummond, Vinícius, João Cabral, Mário Quintana, o Paulo Leminski tem lugar na poesia sim. Toma cuidado, principalmente com essa questão da comparação do verso livre, né, que contraria o soneto, da linguagem coloquial, tá? Não discuto com o destino que pintar ou assino, são uma espécie de aforismos, né, versos curtos. O Toda a Poesia relaciona aí várias obras do Paulo Leminski, são vários poemas, inclusive tem bastante poema visual, que é o poema concretista, que é a linguagem publicitária envolvida na poesia, poesia praxis, esse tipo de coisa. E para terminar essa relação entre Helena Collodi e Paulo Leminski, pensar que essas conquistas que o Paulo Leminski usa e a Helena Collodi acaba também incorporando na sua poética, é algo que eles herdaram exatamente da geração pós-22, que é a geração do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, do próprio Manuel Bandeira, que é a geração da Semana da Arte Moderna, celebrar o verso livre, o coloquialismo, o falar brasileiro, né? Contrariando toda aquela estética do século XIX, principalmente dos parnasianos, a obscuridade, umas voltas até tentando apagar a subjetividade, trabalhando com aquele conceito, a arte pela arte. Tá? Uma outra relação bem legal da lista da Unicentro, nós fazemos entre o maior escritor brasileiro, o senhor Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, inventor da Academia, inventor não, né, criador da Academia Brasileira de Letras, primeiro presidente no ano de 1897, e aqui você tem que prestar atenção, 1897, a ABL é criada no Rio de Janeiro, com presidência do Machado de Assis. 1896, Machado de Assis escreve o livro Várias Histórias, livro que está em várias listas no estado do Paraná, em vestibulares neste ano, Unicentro, Unioeste, Universidade Federal do Paraná. São a reunião de vários contos do Machado de Assis, contos com temas que o Machado de Assis explorou na sua fase realista. Adultério, realismo psicológico, criacionismo, crítica social. Você tem a Cartomante, adultério. Você tem Adão e Eva, o criacionismo. Você tem Uns Braços, a questão psicológica, a ideia muito de traição, muito passada por o que aconteceu no romance, grande romance dele de 1899, que é o Dom Casmurro. Então toma cuidado, o Machado de Assis do Várias Histórias, o Machado de Assis realista. 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas. 1899, Dom Casmurro. Ou seja, entre o Memórias Póstumas e o Dom Casmurro, nós temos os contos de Várias Histórias, tem sanduichado ali. E tudo que acontece dentro do Várias Histórias, a gente de certa forma interpreta assim, na grande literatura do Machado de Assis, que é a literatura realista. E o Machado de Assis estabelece um diálogo com um escritor contemporâneo, um dos maiores autores da nossa literatura, que é o Milton Ratum, o amazonense Milton Ratum, que escreveu o seu primeiro livro em 1989, chamado Relato de um Certo Oriente.
E o porquê que a gente estabelece essa relação entre o Machado e o Milton Ratum? Porque o Milton Ratum morou por muito tempo no exterior e lecionou em universidades falando exatamente de quem? De Machado de Assis, explicando a literatura pelo olhar do Machado de Assis. Vamos lembrar aqui que o Machado de Assis é autor de um texto que é atemporal na literatura, um texto de crítica chamado Instinto de Nacionalidade, que ele vai discutir, e hoje se discute bastante essa questão de pertencimento, de nacionalidade, e ele vai falar exatamente o que é o tal do instinto de nacionalidade. Ele fala do Shakespeare, fala exatamente da grande literatura. E o Milton Ratum escreve um livro, por exemplo, que é Meta-relatos. Olha aí uma questão que deve aparecer na prova para vocês. Meta-relatos, o relato falando do relato. Metalinguagem, meta-depoimento, porque a Carolina Maria de Jesus tem isso, a Conceição Evaristo Ponciá Vivêncio tem isso, o Milton Ratum tem isso. Ou seja, o enredo da obra é um enredo muito simplista. Né? A narradora, que é filha da Emily, a Emily é a sua mãe, ela era adotiva, a mãe morre e ela tem que contar, ela começa a pegar os depoimentos dos irmãos, das pessoas da casa, para reconstruir a história, para reconstruir a sua própria vida, né? Depois de 20 anos fora daquela casa em Manaus, olha aí, é um grande romance para se celebrar. Nós temos mais algumas obras na lista da Unicentro, vamos trabalhar aqui com ela, com a maior autora brasileira, com a linda, maravilhosa, perfeita e dona de uma literatura bem peculiar, Clarice Lispector, com o livro Laços de Família, de 1960. Gente, a Clarice Lispector hoje já se vende Clarice Lispector para cabeceira. Clarice Lispector, muita gente tem dificuldade, mas ela é a própria essência da ajuda, da autoajuda, da reflexão, de várias coisas. Realismo psicológico, fluxo de consciência, epifania, amor. O personagem vê um cego mastigando chicletes e aquela cena tormenta a sua vida. O crime do professor de matemática, o professor enterra seu cachorro e fica se penalizando, né? A galinha vai para o abate, mas ela bota um ovo. E depois desse momento, ela passa a ser o animal de estimação de uma família. Mas como a vida é cruel e a literatura da Clarice retrata muitas vezes essa questão da crueldade, né, a partir do pensamento humano, a galinha acaba abatida. Então, assim, livro de contos que dialoga com várias questões do mundo aí. Nós temos, por exemplo, na lista da Unicentro, um livro que é um marco do teatro brasileiro. Vamos levar teatro, encenação, atores, várias coisas. Dias Gomes, o pagador de promessas, intolerância religiosa. O João do Burro faz a promessa em nome do seu burro, mas para Iansã, para Santa Bárbara. Então, dentro de uma igreja, símbolo católico, religioso, candomblé, ó a palavra, sincretismo religioso, sensacionalismo do repórter. Uma outra questão, a sua esposa é uma rosa, olha o nome Rosa, e ela acha ele um bobo. A grande questão é que ela acaba cometendo um adultério com o bonitão, que é o cafetão da região. Então, uma peça muito legal. Lembrar que o Dias Gomes, grande dramaturgo brasileiro, aí, tá no mesmo panteão aí, com o devido respeito do Nelson Rodrigues, casado com a grande dramaturga Janete Claire, né? Então, assim, peça de teatro, tá? É um discurso direto, outras questões lá. E daí nós temos aí, para fechar a lista, o Miguel Torga, escritor português, com Contos da Montanha, um livro de 60 que vai retratar essa questão da montanha. E aqui vem aquela questão, o Contos da Montanha retrata esse universo, né, esse contexto do campo, muito simples, tá? Uma dica, não deve cair Miguel Torga na prova e não deve cair Dias Gomes, porque caíram ano passado, né? Nada que impeça de cair, mas não deve ser. E na verdade o último grande livro é o que está deslocado da lista total, você não consegue nem fazer relação nenhuma com nada, que é Luzia Homem, livro de 1903, né? O que o Luzia Homem faz? Ele é um livro falso, no sentido, ele não está dentro do naturalismo, não está dentro do naturalismo de 1881, com a Aloysio de Azevedo, com o Adolfo Caminha, nem com o Raul Pompeia, muito menos. Então ele é um livro, a Luzia, ela é forte, né? E ela acaba sendo assassinada, como todo romance naturalista, de certa forma, pelo Capriuno, um soldado que sente ciúmes dela, e depois quando o grande algoz da situação é quando ela sabe que na verdade o seu grande amor, né, estava preso por uma obra exatamente deste
Capriuna. Na verdade, pelo nome deles já percebe que não ia ser grande coisa, pensando na ilustração literária com texto dá, certo? Então assim, fiquem calmos, interpretem e tomem cuidado. Uma última dica, Clarice Lispector não é autora de poesia, nem de poema, nem de verso. Pensando nisso, a prova pode apontar uma questão assim, até pela influência das redes sociais. A Clarice era prosa, do romance, do conto, é da crônica. É isso, gente. Boa prova para vocês, sucesso, principalmente para os meus alunos de Francisco Beltrão, de Pato Branco, de Cascavel e de Irati e, logicamente, todos vocês que vão assistir esse vídeo. É isso, abraço, professor Bruno.